e amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, Gálatas 6, versículo 1 e 2. A solidariedade cristã. Solidariedade cristã. O título: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejam tentados. Levai a cargo uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus. Os 2 primeiros versículos. Paulo, usado pelo Espírito Santo, um conselho para a igreja da Galácia. E agora o Espírito Santo falando comigo e com você, porque a igreja da Galácia daquele tempo passou, Paulo já se foi, mas a palavra permanece. O salmista diz: ó Senhor, para sempre a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 89. Essa palavra permanece, porque foi o Espírito Santo que usou Paulo. Irmãos, está falando para os crentes, nós, os salvos em Cristo. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, cometeu ofensa, caiu, vós que sois espirituais, não é para os carnais não, é para os espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Isso é para quem aprendeu com Jesus, Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Foi Jesus quem falou, e Paulo que falou dos... Caminhar com o espírito de mansidão é quem é manso. Olhando por ti mesmo. Não é olhando para os outros. Não, olhando por ti mesmo, para que você também não seja tentado. Ninguém é bom. O bom é Deus. Quando o jovem rico chamou Jesus de bom, mestre, que farei? Jesus disse: por que você me chama bom? Você não leu na Bíblia que há um só nas Escrituras? Um só que é bom, que é Deus? Aleluia, mas tem muitas pessoas julgando que é bom. Bom é Deus, que me enviou o único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, nós que era inimigo, como está escrito em Romanos 5,10. Isso sim, envia o único filho para morrer no lugar dos inimigos. Esse é bom. Aleluia. Levai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Tem pessoa que não quer levar nem a carga dele, mas levar a carga uns dos outros. Mas é isso, se a pessoa ajudar, se eu ajudar você a levar a minha carga e você ajudar, fica mais fácil eu levar a minha do que eu vou levar sozinho você. Por que Paulo, o Espírito Santo usou Paulo nessa palavra? É porque nós somos o corpo de Cristo e corpo tem cada unido. Já pensou um membro, uma perna querer ir para um lado ou não querer ajudar a outra a mudar os passos? O corpo não vai em lugar nenhum. Uma mão ajuda a outra, os braços, as pernas, os ouvidos, os olhos, as narinas, aleluia, as moeduras, a cara dentária são duas. Já pensou se uma não funcionar? Vai moer os alimentos. Então, olha para o corpo humano, e assim é o corpo de Cristo, a igreja, o cabeça é Cristo. Ele já deu a ordem, que é para nós levar a carga uns dos outros, como está escrito aqui. Lá no livro do profeta Isaías, Velho Testamento, diz: um ao outro ajudou, né? Um ao outro atrapalhou, né? Um ajudando o outro. E ao companheiro diz: esforça-te. Mas primeiro fala de ajudar, depois para mandar esforçar. Tem que ajudar, esforçar, mas se você só esforça, não. Ajuda, um ao outro ajudou, porque somos o corpo. E se não como, não somos o corpo, não fazemos parte do corpo, não fazemos parte da igreja de Cristo, e não vamos para o céu, que ele vem buscar o corpo dele que está na terra. O cabeça está lá no céu, vai puxar o corpo para cima, aleluia. Quem fazer parte do corpo sobe, quem não fizer, fica. Levai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo lá mais adiante, nos versículos de número 14, ou 9 e 10, ele diz assim, o versículo de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Mas eu já ajudei muito, mas parou de ajudar. Jesus diz em João 15,16 o quê? Não foi vocês que escolheram a mim, foi eu quem vos escolhi, vos nomeei para que você vai dê fruto. E o vosso fruto seja de ano em ano, não. Vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pediu o Pai em meu nome, ele vos conceda. Não pode parar de dar fruto, não. Por isso Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o ceifaremos. Duas coisas nesse versículo. Não cansemos de fazer o bem, porque nós fomos chamados para fazer o bem, que nós estamos com o bem, que é Deus. O mundo não deixa de fazer o mal. Já viu o mundo deixar de fazer o mal? Está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 19, que o ímpio nem dorme se não fizer o mal. Foge dele o sono, não fizer alguém tropeçar. Nós não podemos perder para o ímpio.
O ímpio não cansa de fazer o mal, nós vamos cansar de fazer o bem. A igreja de Deus foi chamada para fazer o bem, levando a carga uns dos outros, ajudando um ao outro, não é querendo ninguém ser melhor do que o outro, não. A Bíblia, se alguém, o versículo 3 está aqui, ó. Se alguém julga ser alguma coisa, ser nada, engana a si mesmo. Tem muitas pessoas enganando a ele mesmo, achando que ele é alguma coisa. Aleluia. Eu preciso da sua ajuda. Eu não sou nada sem a sua ajuda, porque nós somos o corpo. Uma perna, se a outra não ajudar, como é que vai mudar os passos? Não anda, não. Fica parado. Tem muitos parados porque não quer ajudar o outro. E ele também não anda. E Jesus vem e fica aí. O que é isso, pastor? Fica. Jesus não tem lugar no corpo de Cristo, não tem lugar para membros. Aleluia. Paralisado, não. Jesus não falou de cortar o ramo que não dá fruto? É isso. Se amputou, não faz mais parte do corpo. Está morto. Jesus não vai levar morto, aleluia. Então Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos. Nós vamos receber, Jesus diz em Apocalipse 22, versículo 12, eis que cedo venho. Não é tarde, não é cedo, o meu galardão está comigo, não é com o arcanjo Miguel, não é comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Tem obra para receber galardão? Recebe. Não tem, não vai receber. E aí Paulo encerrou dizendo o versículo de número 10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aleluia, porque a oportunidade passa, hein? Mas principalmente os domésticos da fé. Quantos que perderam a oportunidade de fazer o bem e hoje não podem fazer mais? Partiu. Outros podiam fazer o bem, de ajudar alguém, hoje está numa cama, não consegue nem, precisa da ajuda dos outros, porque perdeu a oportunidade de fazer o bem. Aleluia. Eu sempre falo sobre o patriarca Jó para encerrar a nossa meditação. Jó acabou com tudo, perdeu tudo, mas depois ele recebeu em dobro. Por quê? Porque Jó plantou, ele ajudou, está no capítulo 29, que ele ajudava a todos. Ele era o pé do coxo, o olho do cego, o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. Ele fazia de tudo, ele semeou, por isso que ele colheu. Deus deu ele o que ele tinha plantado. Aleluia. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Quantas pessoas passando necessidade, fome, outros precisam de um remédio e não tem dinheiro para comprar, e não tem aonde adquirir. Porque era um coitadinho, não, tem um dia mal. Jó era o homem mais rico do Oriente, se tornou mais pobre, e além sem saúde. Mas ele tinha semeado, ele colheu. Deus deu ele em dobro tudo. Amém? Recebeu tudo em dobro, porque ele plantou e colheu. Medita nessa palavra.